Aprendamos a dividir, Emmanuel. Aprendamos a dividir a própria felicidade para que a felicidade dos outros se multiplique. Observemos a natureza. O sol divide com a terra os seus raios de amor, e a terra lhe entesoura a energia em favor do progresso das criaturas. A fonte divide as águas, auxiliando a vegetação, que mais tarde a protege. A árvore divide os frutos com os homens, e os homens lhe estendem a espécie através do espaço e do tempo. As flores dividem o próprio néctar com as abelhas, e as abelhas lhes garantem abençoada fecundação. Tuas horas e tuas forças, conhecimentos e recursos, quaisquer que sejam, são concessões do todo compassivo em tuas mãos, que podes repartir com o próximo a benefício de ti mesmo. Auxiliar alguém é fazer o investimento da verdadeira alegria, e toda alegria no exercício do bem é dom de vida e luz que nos aproxima de Deus. Aprendamos a dividir os depósitos do Senhor, enquanto é hoje, a fim de que o amparo divino mais intensamente nos envolva, enriquecendo-nos o espírito, para que venhamos a receber com os outros e pelos outros a nossa perfeita felicidade amanhã. Boa noite. Então, estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo, mais uma semana que se inicia. Estou compartilhando aqui a tela, então, só um instante. Sejam todos bem-vindos. Então, para que nós possamos iniciar, antes, alguns avisos. Então, o atendimento fraterno ele está sendo feito por telefone. Para que você possa ser atendido, envie apenas o seu nome e telefone para o e-mail contato@cedivinomestre.org e assim que for possível, o atendente fraterno irá entrar em contato. Lembrando que nesse momento não é apenas o atendimento fraterno que está sendo feito por telefone e que as palestras estão sendo online, os cursos estão sendo online. Nesse momento, o Centro Espírita Divino Mestre ele está fechado para suas atividades presenciais. As nossas atividades estão nessa forma remota e não temos data ainda para o retorno às atividades presenciais. Assim que houver uma data, vocês irão receber essa data, estarão sendo informados. Então, fiquem atentos que eu ou o Leandro, quando a gente estiver iniciando uma transmissão, a gente vai estar informando todo esse processo de retorno às atividades, que no momento não há data para que nós voltemos às atividades presenciais. Se tiver dúvida, reclamação, sugestão, pode mandar para esse e-mail, contato@cedivinomestre.org. Também lembrando da campanha Acolha uma Família. Nessa campanha, que está acontecendo desde o início do fechamento do centro, já foram atendidas mais de 120 famílias com a doação de cada um de vocês. Então, para que essas famílias possam continuar sendo amparadas, nós precisamos continuar auxiliando com aquilo que nós podemos. Então, está sendo pedido nesse momento a doação de alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão e o que for
alimento não perecível. Mas também pode estar sendo doado roupas, calçados, utensílios domésticos, aquilo que você tiver, que para você já não tem mais serventia, mas que está em bom estado, pode muito bem ser útil a outra família. Então você pode estar fazendo a sua doação, levando até a obra social Célio Lemos, às segundas, às quartas ou às sextas-feiras, das 9 ao meio-dia. Agora, caso não possa estar se locomovendo até a obra social Célio Lemos, então mande um WhatsApp, conversa com a Iris, que é a coordenadora do Bem Me Quer, e combina com ela como que a sua doação pode estar sendo feita. O WhatsApp dela é o 981630807. Então, para que nós possamos iniciar, vamos fazer a prece, que a nossa palestrante ela já está aqui nos aguardando para que ela possa iniciar. Então vamos, nesse momento, fechando os nossos olhos, respirando profundamente. Vamos agradecendo a Deus por nós estarmos mais um dia, mais uma semana reunidos, num só pensamento, numa só vibração, pela internet que nos conecta, pelos nossos aparelhos que permitem que estejamos juntos. Vamos agradecendo ao nosso alimento, ao nosso lar, à nossa saúde, à nossa família, àqueles que estão à nossa volta. Vamos agradecendo aos aprendizados, pela força, pela coragem, pelo bom ânimo. Vamos agradecendo ao amparo que nós recebemos através dos espíritos amigos. Vamos enchendo os nossos corações, as nossas mentes, de tantos e tantos motivos que cada um de nós tem para ser gratos. E vamos juntos pedindo a Deus que envolva o nosso planeta, cada um de nós, em fluidos e vibrações de amor, de cura, cura do corpo, cura da alma, que nos auxilie para que nós tomemos consciência daquilo que nós estamos nos equivocando e que nós tenhamos coragem para fazermos as mudanças que nós temos a fazer, que nós possamos nos perdoar pelos nossos equívocos, pelos nossos enganos, e que nós tenhamos a oportunidade de reparar tudo aquilo de mal, de errado que nós fizemos. Que essa transmissão possa transcorrer em paz e harmonia, que a nossa palestrante possa tocar aos nossos corações, aos nossos pensamentos, nos auxiliando nesse tema na noite de hoje. Que os espíritos amigos estejam conosco, nos amparando e nos auxiliando. Que assim seja. Bom, então, Célia, bem-vinda. Obrigada. Bom, então a gente combinou, né, que eles podem fazer pergunta e que você vai respondendo, né? Isso. Então tá bom. Então, uma boa palestra, e aí no final eu volto para poder encerrar depois que você fizer a prece. Tá, muito obrigada. Uma boa palestra. Obrigada. Boa noite, então, a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao nosso encontro de hoje. É com alegria que a gente vem mais uma vez aqui, né, nos conectar, mesmo à distância, mesmo virtualmente, mas conectados com o coração. Então, o nosso tema, viver é a melhor opção, vamos começar, então. E a gente, para falar sobre o tema viver, ou seja, se é uma opção viver, então é porque existe uma outra situação oposta, que é o não viver.
né? Então, por isso que a gente trata do viver a melhor opção, e antes a gente fala do tema não viver. Então, a gente trata, embora a maioria das pessoas não goste de falar, né, a respeito do assunto, mas a gente precisa se conscientizar que realmente o suicídio, ele se trata de um fenômeno mundial. Não tem mais como fugir, já foram feitos vários estudos, levantamentos pela Organização Mundial de Saúde, porque é um tema de saúde pública, né? Então, esse levantamento aqui, muitos de nós já conhecemos, que ocorre um suicídio a cada 40 segundos no mundo, né? Ou seja, enquanto nós estamos aqui conversando, estamos aqui tratando desse assunto, muitas pessoas no mundo estarão aí se suicidando, né? E a Organização Mundial de Saúde, ela busca conscientizar os países da importância da prevenção, né? Que os países adotem estratégias nacionais para prevenir esse problema que já é muito grave. A questão é que nem todos os países, né, eles possuem uma estratégia mesmo forte nesse sentido. Apenas a OMS registra 38 países, então ainda é muito baixo o número de países que se preocupam realmente em estabelecer diretrizes para tratar desse problema de saúde, né? E aí a gente trouxe alguns números para que a gente possa ter noção, apesar de que existe muito comentário já sobre isso, mas a gente trouxe aqui alguns números para reforçar. A OMS nos informa que enquanto 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda, os países de alta renda apresentam a maior taxa, ou seja, considerando aí a questão da população, né, porque 79% dos casos de suicídio nos países de média e renda baixa, claro que são os países que têm uma população maior. Quando leva esse número em termos de número relativo, por exemplo, para cada 100 mil, aí essa taxa é muito alta em relação aos países de alta renda. Ou seja, significa que o suicídio não é um problema vinculado meramente à questão econômica, aos problemas econômicos, né? Eles são relacionados a muitos outros problemas que a gente vai ter uma noção aqui do que leva realmente muitas pessoas a tentarem o suicídio. Então, a questão econômica não é um fator relevante, tanto é que nós temos aí uma taxa de 11,5 para cada 100 mil habitantes de países de alta renda que cometem o suicídio. E esse levantamento também mostra que quase 3 vezes mais homens morrem por suicídio que mulheres em países de alta renda. Nos países de média e baixa renda, esse número é mais equilibrado, mas nos países de alta renda, os homens se suicidam mais. E o mais interessante é que em 1897, nós tivemos o filósofo francês, Émile Durkheim, que ele escreveu um livro chamado Suicídio, né, onde foi feito um estudo sobre o suicídio na época, e ele escreveu esse livro. O nome do livro é Suicídio. E por incrível que pareça, já em 1897, a taxa de homens que se suicidavam era muito maior que o número de mulheres, né? Agora, é uma coisa interessante, ele relata nesse livro que as mulheres que eram casadas já há algum tempo e não tinham filho, a taxa de suicídio entre elas era muito alta, ou seja, a mulher considerava aí como um fator de não querer dar continuidade à vida, o fato de não ter filho, né, de não ter constituído aí uma prole, mas mesmo assim, nessa época, o número de homens já era bem superior ao número de mulheres. Entre adolescentes, né, de 15 a 19 anos, o suicídio foi a segunda principal causa de morte entre meninas e a terceira principal causa de morte entre meninos. Então, é um número relativamente alto, considerando a idade, né, 15 a 19 anos, é uma idade muito baixa. E para cada pessoa que consegue suicidar, 20 tentam sem sucesso, uma ou mais vezes. Ou seja, é uma tentativa a cada 2 segundos. Ou seja, se tem um suicídio a cada 4 segundos, existe uma tentativa a cada 2 segundos. Transformando isso por ano, dá 16 milhões de tentativas por ano, né, de pessoas tentando se suicidar. No Brasil, foi feito aí esse levantamento, né,
em 2016 e perceberam que a taxa de suicídio, considerando aí o número de 100 mil habitantes, aumentou 7% no Brasil, considerando os 6 anos anteriores. Enquanto no índice mundial houve uma queda de 9,8%, no Brasil houve um aumento de 7%. Eles chegaram a esses dados comparando o número de suicídio lá em 2010 com o número de suicídio em 2016, para chegar a esse aumento aí de 7% na taxa de suicídio. E aqui no Brasil também a taxa média esconde diferenças nos números por sexo, né? E elas mostram que os homens morrem mais por causas autoprovocadas do que as mulheres. Então foram 2,8 mulheres a cada 100 mil, para 9,7 homens a cada 100 mil em 2016, ou seja, é um número relativamente grande, né, se você considerar aí a diferença de homens e mulheres na questão do suicídio. Existe uma ciência, né, chamada suicidologia. Essa ciência ela foi criada exatamente para estudar esses fenômenos, né, o porquê do suicídio. E, claro, o André Trigueiro escreveu esse livro e ele fala que, para estudar isso aí, são diferentes áreas do conhecimento que abrange a filosofia, a psicologia, a psiquiatria, a sociologia, a antropologia, a biologia, a história. Tudo isso vai influenciar nos fatores do suicídio. Mas, na prática, somente os psicólogos e os psiquiatras são realmente os profissionais que estudam os fenômenos, que fazem essas análises, fazem esses levantamentos. Porém, apesar de estar estudando há muito tempo, eles têm mais perguntas que respostas, né? Porque é muito difícil entender, encontrar realmente, são tantas as causas que não dá para chegar a uma situação clara. E aí, ultimamente, tem ainda uma situação mais grave, que é o suicídio de crianças e adolescentes, né? Tem esse livro aí, escrito pela Clara Lila, que ela fez um apanhado, né, sobre o comportamento de suicídio na infância e na adolescência, conhecer para prevenir, e pegando esses dados aí da OMS, ela indica que os índices mostram que em 10 anos, entre 2002 e 2012, o suicídio de crianças e adolescentes com idade de 10 a 14 anos cresceu 40% no Brasil. E a gente conhece dos casos práticos do dia a dia, realmente, muitas histórias de suicídio de crianças, né, da nosso conhecimento. E ela alerta que, já no livro Obras Póstumas, né, lá nesse capítulo onde Kardec trata da regeneração da humanidade, já existe aí essa previsão de que nessa passagem do mundo para provas de expiação para uma humanidade regenerada, os suicídios iriam se multiplicar, especialmente entre crianças. Né? E aí ela fez nesse livro alguns levantamentos para apontar algumas causas, né, o que levam realmente essas crianças a cometerem o suicídio. Né? Então, por exemplo, uma das situações apontadas é a questão da obsessão, né? A questão da obsessão que leva muitas crianças a não entenderem esse fenômeno e muitas vezes não tem o acompanhamento adequado de uma casa espírita, não tem um tratamento psicológico, porque é muito importante na questão da ideação suicida, é muito importante, em primeiro lugar, o tratamento no âmbito físico, psicológico, né? E o tratamento espiritual junto, mas os dois precisam caminhar juntos. Um só, os dois separados, é muito mais complicado de conseguir resolver a questão. Então, muitas vezes as crianças demonstram rebeldia, nervosismo, problemas intelectuais, né? E tudo isso são oriundos de obsessão, muitas vezes os pais não entendem, não dão o amor necessário, e podem levar essas crianças, né, a não entender e causar o suicídio. Outra coisa que dificulta também essas crianças a buscar o suicídio são os rolos de dificuldade que elas já trazem, né, porque a gente sabe que a criança ela é um espírito antigo, então ela traz com ela muitos problemas, muitas dificuldades do passado, traz com ela também aquelas pessoas, ligadas àquelas pessoas que, por algum motivo, de alguma forma, houve uma contração de dívidas, né, de problemas. Então, tudo isso
vai se somando à nova existência e a criança pode ser perturbada por essas dificuldades, né? E aí é por isso que a gente vê muita depressão na infância, né? Crianças com depressão. Outros fatores que prejudicam também, que levam criança ao suicídio, a prática do bullying nas escolas, né? A criança não consegue entender esse problema que ela passa, e muitas vezes escondem da própria família, ou a família não percebe, e quando vê a criança já está aí tirando a própria vida. E agora, por último, inventaram esses jogos perigosos nas redes sociais, né, onde eles desafiam a coragem da criança, e a criança não entende, e os pais também não percebem, não acompanham, e levam também ao suicídio, né. E outra coisa é o tédio, né? Já existe crianças entediadas, elas não conseguem, a dinâmica da vida, as distrações são muitas, e quando ela não tem essas distrações todas, ela se sente entediada. É muito comum a gente ver crianças que não querem ter, por exemplo, brincar de uma brincadeira saudável, de correr, de jogos, montar quebra-cabeça, né? A maioria querem mais esses jogos eletrônicos, essas coisas que estimulam mais a visão, e muitas vezes elas entram nesse clima do tédio também. Em 2015, a FEB, ela teve um encontro onde ela resolveu propor para as casas espíritas um levantamento, né, que as casas espíritas pudessem fazer para saber se havia crescido o número de crianças com essa questão da mediunidade, né, se estaria aumentando as crianças com faculdade mediúnicas ou crianças portadoras de influências obsessivas, né, e chegou, inclusive, algumas casas espíritas chegaram a fazer esse levantamento, e em 2017 publicaram esse levantamento, mas o interessante é que dentro desse levantamento, além de eles perceberem essa questão da mediunidade e do transtorno obsessivo, eles também perceberam nas respostas dos familiares, das crianças, um levantamento um dado muito grande de criança com tristeza excessiva, crianças com ideias suicidas. Então, esse problema do suicídio infantil também é algo que preocupa a todos nós e que precisa ser trabalhado também, né? E nesse levantamento da OMS, né, a gente vai encontrar aí também alguns fatores que levam realmente as pessoas a ter mais propensão ao suicídio. São os transtornos mentais, especialmente a depressão, os abalos psicológicos, perdas, né, recentes, a pessoa perde um ente querido, perde alguma coisa muito importante na vida e fica abalada psicologicamente. Um dos grandes fatores também é a restrição imposta pela perda da saúde. A pessoa andava, falava, e de repente ela fica sem movimento, de repente ela não fala, de repente ela está com a vida totalmente mudada. É outra questão também que leva ao suicídio. Inclusive, a OMS ela fez um levantamento do risco, né? Pegou as patologias mentais para ver qual era a taxa de letalidade dessas pessoas. E aí chegou esse percentual de que 4% dos depressivos, né, a taxa de letalidade para suicídio, 7% dos alcoolistas, 8% transtorno bipolar, 5% esquizofrênicos, né? E os riscos que mais se destacam, ou seja, quando é que existe mais chance da pessoa cometer suicídio? Uma é quando ela já tentou uma vez. Então, em regra, diz-se que a pessoa que tentou uma vez, normalmente, ela vai tentar outras vezes. Então, essa pessoa que já tentou uma vez, ela precisa de acompanhamento máximo para poder ver se evita, né? Tentar novamente. E a outra é o transtorno mental, claro, que o transtorno mental é um fator de risco muito importante. A OMS também, ela traz um estudo aí da depressão, e ela coloca que em 2012 a depressão atingiu 350 milhões de pessoas no mundo, né? E nesse caso, agora, eu fiz uma pesquisa recente, ela está em 322 milhões, né? O caso de depressão recente. O sistema de morte do DataSUS, que é do Ministério da Saúde, ele diz que em 16 anos, o número de mortes relacionado à depressão cresceu 705% no Brasil. Ou seja, ele fez um levantamento lá em 96 e encontrou 58 casos. Em 2000
E quando foi agora, eles fizeram um levantamento em 2012 e viu que foram 467 casos, ou seja, mortes aí advinda da depressão, suicídio advindo da depressão. E aí estima-se que entre 15% e 20% dos suicídios no mundo estejam relacionados ao alcoolismo. E aqui no Brasil, a população, né, atingida pelo alcoolismo é em torno de 11,2%. E aí, de fato, o alcoolismo, ele facilita, né, entre aspas, ele dá mais coragem para a pessoa colocar em prática a ideação suicida, né, porque ele muda o estado da pessoa, né, então isso aí vai facilitar. Então, os fatores associados a suicídio também, estado psicótico, o vazio existencial, tentar livrar-se de uma situação que a pessoa acha que não existe solução, né, muitas vezes. Por exemplo, eu conheço casos que a pessoa fez algo que envergonharia muito a família, né? Então, como ela não tinha coragem de assumir essa situação, aí ela achava que a única forma era através do suicídio, né? Então, a pessoa ela não consegue encontrar uma solução. Então, mesmo tendo vários motivos para continuar vivendo, mas a dor que ela sente é tão grande que ela não pensa nessa situação. O tédio, né, também, a questão materialista, e a gente vai ver que no Livro dos Espíritos explica que um dos motivos também é a saciedade que leva a pessoa ao suicídio, né, desejar se unir outra pessoa já desencarnada, e transtorno da personalidade. Às vezes, no momento de raiva, a pessoa nem pensa, não era uma pessoa com ideação suicida constante, mas no momento de raiva, sem pensar, ela comete o ato, né. Então, o que faz essa pessoa praticar esse ato é uma dor psíquica insuportável. Então, por não ser uma dor física, obviamente, né, não tem como ela aliviar com medicamento, não tem como ela aliviar repousando, não tem como aliviar usando métodos físicos. Então, é uma dor psíquica insuportável que nada consegue aliviar, porque o sono não alivia, porque a pessoa até dormindo tem os sonhos, né? Então, é uma dor realmente muito insuportável. Então, por isso que a gente vem trazer aqui, exatamente, é grande, né, o aumento, mas quando você se abre com alguém, aí é que tá. Por isso que a nossa proposta da conversa hoje é exatamente essa, é que a gente precisa mudar o nosso comportamento em relação a essas pessoas, porque é um outro problema também, né? A pessoa fica estigmatizada e ela fica com medo de se abrir, porque todo mundo vai ficar olhando para ela com um jeito diferente, né? Então, é exatamente isso que a gente precisa mudar, o nosso lado de cá, o nosso lado como espectador, né? É isso que a gente precisa também mudar, porque se a gente não mudar isso aí, a gente realmente dificulta para que essas pessoas se abram, né? É pouco falado, por quê? Porque sempre houve um tabu sobre essa questão do suicídio. A própria imprensa não podia publicar nada, porque dizia que quando publicava, dava coragem para quem não tinha coragem de se suicidar. Então, isso aí foi criado um tabu em cima disso, aí a sociedade precisa mudar, né, o pensamento, precisa mudar, é aquela coisa do olhar com compaixão, que a gente, né, aquele modo que Deus olha para a gente, como filho, né, que somos imperfeitos. Então, a gente também precisa ter esse olhar compassivo que Jesus nos ensinou, porque é a nossa forma de contribuir para que essa situação mude, que as pessoas se abram, que as pessoas falem, que as pessoas se sintam acolhidas quando elas querem desabafar sobre o assunto e não sejam julgadas ou condenadas, né, de imediato. E aí a gente vai encontrar nesse livro Pensamento e Vida, né, nesse livro, Emmanuel, conversando com Chico, ele explicou que muitos corações tinham pedido que ele escrevesse aqui na Terra um livro, né, que mostrasse algumas coisas sobre essa questão do pensamento. E aí Emmanuel coloca na introdução desse livro Pensamento e Vida, ele fala, né, que é uma singela cartilha falada, né, que eles têm lá no plano espiritual, e que eles aplicam os ensinamentos desse livro, Pensamento e Vida, lá no plano
plano espiritual, junto aos desencarnados que estão passando por esse processo, né, estão, digamos assim, nas escolas regeneradoras, né, estudando, eles aplicam essa matéria. Então, ele trouxe com esse mesmo nome, aí ele fala, ó, chamamos-lhe no mundo espiritual e sobre a mesma designação, por isso que está entre aspas aí, pensamento e vida, oferecemos a obra aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, né, que somos nós, para informá-los ainda uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Então, essa questão do suicídio, ela vai estar intrínseca nos pensamentos da pessoa. Então, é algo que precisa ser tratada lá no IMO, e aí precisa realmente tratar dentro dos pensamentos. E aí ele coloca que os nossos pensamentos são um reflexo de nós mesmos, até que nos identificamos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Ou seja, os nossos pensamentos, eles estão inseridos aí nos pensamentos, né, que vêm do universo, os pensamentos que originam diretamente do divino. Então, basta apenas que a gente consiga transformar esses pensamentos, ou seja, melhorar esses pensamentos. E aí, Joana complementa dizendo, né, que quando a pessoa pensa na autodestruição e fala sobre a autodestruição, sobre os suicídios, as formas de pensamento se condensam na mente, terminando por transformar-se em ocorrência real no momento infeliz. Além da mentalização negativa, né, os espíritos ociosos e perversos que enxameiam na erraticidade inferior passam a contribuir para o tentame de desventura, através da inspiração e mecanismos vigorosos de obsessão a que o invigilante se submete. Então, é outro fator agravante, né, é a questão da obsessão, porque quando a pessoa tem a ideação suicida, ela vai criar essas formas de pensamentos que vão atrair exatamente os espíritos que estão ainda, infelizmente, nessa vibração, né, de desejo do mal, e vai complicar mais ainda a vida dessa pessoa. Então, por isso que é uma situação muito delicada e que precisa de muito carinho, muito cuidado para ser tratada, né? Então, foi perguntado lá para os espíritos de onde nasce, né, o desgosto, né? Quando é com os nossos parentes, né? A gente muitas vezes se sente culpado, realmente, às vezes achando que em algum momento a gente não percebeu, né? Eu já vi relatos, né, de mães que perderam uma filha, por exemplo, que era uma garota estudiosa, uma garota legal, e ela nunca imaginou que a filha faria aquilo, né? E ela se jogou de um prédio, né? Então, muitas vezes, realmente falta um pouco essa sensibilidade para perceber isso aí. Às vezes a pessoa consegue esconder tão bem, né? E realmente pode trazer esse sentimento de culpa, mas a gente precisa entender que quando a gente ama, e mesmo que por algum momento a gente não percebeu aquilo ali, mas a gente não tem culpa, né? A gente precisa também entender das nossas deficiências, né? Então, quando perguntar aí de onde nasce esse desgosto, né, da vida, sem motivo plausível, ou seja, a gente olhando de fora não entende por que a pessoa fez aquilo, né? E aí os espíritos colocam que um dos problemas é o efeito da ociosidade, né? Da falta de fé e também da sociedade. Então, por isso que a gente encontra aí pessoas que têm uma vida econômica equilibrada, uma vida econômica que não seria o problema, tem saúde, tem família, tem tudo. Então você fala, não tem muito sentido, né? Mas falta aí algo, um sentido na vida, né? E aí essa saciedade também traz o suicídio. E o que deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto na vida é que é a insensatez, né? Muitas vezes, se a pessoa ocupar o seu pensamento, o seu dia a dia com um trabalho, né? Um trabalho aí, a gente leva lá para a definição da lei de trabalho do Livro dos Espíritos, uma ocupação útil, né? Não obrigatoriamente um trabalho remunerado, mas uma ocupação útil, porque muitas vezes o trabalho remunerado é um fator de suicídio também, como tem acontecido hoje, né? Essa síndrome de burnout que tem aí, que muitas pessoas estão se suicidando por conta de pressão no trabalho, né?
Então, é no trabalho remunerado. Então, o trabalho útil, aquele que vai trazer algo em prol da sociedade, da própria pessoa, isso aí realmente pode afastar essa ideia do suicídio, né, para muitas pessoas, né. O Camilo, no livro Memória de um Suicida, relata que foram as consequências do suicídio cometido por ele, né, devido à não aceitação de sua cegueira física. Exato. No livro que a nossa autora fala sobre Memória de um Suicida, né, ele fala que não aceitava o fato de ter ficado deficiente visual, né, e por isso tirou a própria vida. Então tem várias justificativas, né, para que as pessoas tirem a vida, né? E quando o suicídio o objetivo é fugir das misérias e decepções do mundo, né, que seria até um caso aí de problemas físicos mesmo, né, ele fala que pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência, né, porque Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. Porque as tribulações da vida são provas e expiações que todos nós temos que passar. Então, o que nós precisamos encontrar é coragem para passar por essas provas, né? E aí, muitas vezes, é essa falta de coragem que leva à questão da coragem do suicídio, né? Ainda que no Livro dos Espíritos, essa pergunta é interessante porque muitas vezes, principalmente quem já leu o livro Memória de um Suicida, tem muito aquela visão, né, do Vale do Suicida, que é muito difícil a vida, né, lá nessa questão quando chega lá no plano espiritual e tal. E aí a gente tem uma resposta, assim, digamos, mais oficial aqui no livro, nessa questão 957, que ele diz que são muito diversas as consequências do suicídio, né? Não há penas determinadas. E em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram, né? Porque cada pessoa, ao cometer suicídio, ela tem uma causa interna, né, que levou a pessoa a cometer o suicídio. Então, assim, tudo vai depender, né? Existe aí uma lei de causa e efeito, e essa lei de causa e efeito, ela é, digamos assim, uma lei equilibrada, né? Ela não é uma lei como, às vezes, coloca a justiça divina como uma coisa definitiva, errou, vai para o inferno e acabou, né? A gente sabe que na doutrina espírita nós temos aí uma lei de justiça que vai tratar cada coisa no seu tempo, né? Então, cada situação é uma situação. Agora, há uma consequência que essa não é comum a todos, né? Que é o desapontamento, realmente, porque a pessoa acha que por ter tirado a vida vai acabar com o problema e quando chega do lado de lá descobre que duplicou o problema, né? Ao invés de tirar o problema, não tirou, pelo contrário, agravou o problema. Mas a sorte não é a mesma para todos, né? Depende das circunstâncias. Alguns expiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior que aquela em que ele interrompeu o curso, né? Então, cada situação é uma situação, né, para aquela pessoa que realmente resolveu tirar a vida. Então, hoje, como a nossa conversa de hoje é sobre viver a melhor opção, o convite que eu faço para vocês é que a gente caia em campo, né? Cair em campo, procurar ajudar as pessoas, ter um olhar atento sempre para encontrar essas situações, né, no nosso dia a dia de pessoas que a gente percebe que tem alguma coisa que não está bem, tem aí o CVV, que a gente pode se colocar como voluntário, né, que é o Centro de Valorização da Vida, e muitas pessoas ligam para esse número para ter uma conversa, encontrar um ombro amigo, e é muito lindo o trabalho do CVV, e nós podemos ser voluntários nesse trabalho, está sempre precisando de voluntário, né? Então é um convite que a gente faz. A gente pode construir grupos de apoio nos nossos bairros, né, para onde a gente frequenta, proporcionar reuniões, visitar pessoas, quer dizer, a gente tem muito que a gente pode fazer. A gente pode divulgar essa questão, né, da importância da preservação da vida, procurar sensibilizar o máximo possível. A gente tem como a responsabilidade não só a nossa vida, mas a vida de todos. Todos nós somos responsáveis por todas as vidas que existem no planeta, né? Nós também somos responsáveis. E aí tem aqui, a gente pode fazer campanhas também, né, para
campanhas pequenas mesmo entre a gente, para buscar conscientizar os nossos colegas, os nossos companheiros. E aí eu tenho para vocês aqui o Carl Jung, né, que é um psicólogo famoso, que escreveu sobre essa questão da mente humana, que ele coloca essa questão da gente tocar a alma humana, né? Então, que a gente, é bom que a gente conheça todas as teorias, que a gente domine as técnicas, né? Mas ao tocar uma alma, seja apenas outra alma humana. Então, que quando a gente se aprofunde nesse estudo do suicídio, de como abordar, de como tratar, quando a gente for abordar alguém, né? Que a gente trate com essa alma que o Jung nos orienta, né? Tocar a alma do outro com a nossa alma é uma forma da gente conseguir também ajudar aí muita gente, né? Através da sensibilidade e não através de uma explicação científica, de uma explicação. É bom que a gente entenda a parte científica, mas ao abordar o assunto, tratar mais como um assunto de alma, né? E não de técnica. E aí nós trouxemos também um exemplo, né, de superação para quem já conhece a história de Viktor Frankl, né, que foi ele é professor de neurologia e psiquiatria na Universidade de Viena e na Universidade Internacional da Califórnia. Ele foi criador da logoterapia, que é o sentido da vida, né, e ele pode falar digamos assim, por experiência própria, porque ele passou muito tempo nos campos de concentração, inclusive em Auschwitz, então ele tem experiência, digamos assim, para falar sobre o enfrentamento da vida de uma forma direta, né? E são tantas outras pessoas que superaram tantas dificuldades na vida e conseguiram. É que a gente não tem como relatar todos, mas se a gente for buscar, são tantas histórias, até mesmo de pessoas humílimas, né, que conseguiram aí superar sem essa questão da ideia suicida. E ele coloca, né, que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, quando a gente encontra um sentido na vida, qualquer coisa que nos aconteça, a gente vai conseguir enfrentar, né, porque a gente vai ter um objetivo, né? E ele coloca que pode-se tirar tudo de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas, que é escolher a própria atitude em qualquer circunstância, ou seja, escolher o próprio caminho. Então a gente precisa ter essa ideia, né, de que é possível sim mudar em qualquer situação o caminhar, as decisões. E aí ele traz essa proposta que quando a circunstância é boa, nós devemos desfrutá-la. Quando não é favorável, nós devemos transformá-la. E quando não pode ser transformada, nós devemos transformar a nós mesmos. Né? Então, nem sempre nós estaremos em situações boas, mas a gente precisa encarar todas que nos surjam, né? E se a gente não conseguir transformar a situação, que a gente se transforme, né? A autoestima é pouco trabalhada, né? Então a pessoa se sente dispensável. Isso, essa questão da autoestima é importante, né, Cecília? Ser trabalhada, e essa autoestima ela passa por um processo aí desde a infância, né? Desde o nascimento, desde da recepção na vida material, né? Está sempre ressaltando o que a pessoa tem de bom, né? Porque a maioria de nós ainda, infelizmente, ressalta as dificuldades das pessoas e não essa questão do que a pessoa tem de bom, né? Então, a autoestima precisa ser trabalhada mesmo, né? Por isso que é importante os tratamentos terapêuticos, né? Os tratamentos, e existe uma série de tratamentos, né? Profissionais para tentar. E aí, essa questão da autoestima é interessante porque ela precisa também ser percebida pela pessoa, né? Porque às vezes a própria pessoa não percebe que tem uma baixa autoestima. Somos nós que estamos por fora que muitas vezes percebemos, né? Então aí a sensibilidade para tentar chegar, né? Se for uma criança ou se for um adolescente, os pais adotarem um procedimento, se for um adulto e a gente tiver algum pouco de intimidade ou conhecer alguém ou buscar alguém que possa ajudar, né? Sempre estimulando aí essa busca da autoestima, realmente é muito importante.
E aí eu achei interessante quando ele fala que o homem não deve perguntar qual o sentido da sua vida, mas ele deve perceber que a vida é que o pergunta, né? Então, muitas vezes a gente fica tentando encontrar a resposta na vida, mas na verdade a resposta está dentro de nós. A vida, ela é a vida, mas nós é que temos a resposta para ela, né? Precisamos procurar dentro de nós qual a resposta que nós queremos dar. Se percebemos que a vida realmente tem um sentido, nós percebemos também que somos úteis uns aos outros, né? E ser um ser humano é trabalhar por algo além de si mesmo. Então é isso aí, a gente precisa enxergar o nosso sentido da vida não somente em nós, mas além de nós. Sempre tem alguma coisa a mais, né? Um alguém que a gente ame, se a gente não tiver um alguém, um filho, um companheiro, um parente, mas a gente tem a humanidade, né? Nós somos seres universais. Então, estaremos sempre necessitando de fazer algo pelo outro, mesmo que não seja um parente próximo, né? E aí Emmanuel traz essa orientação, né? Se a ideia do suicídio alguma vez te visita o pensamento, reflete no infortúnio de alguém que haja tentado inutilmente destruir a si mesmo, quando pela própria imortalidade está claramente incapaz de morrer, né? Então, se a gente pensar nisso, né, de que não adianta tirar a própria vida, porque a gente nunca vai morrer, né? A nossa vida é eterna, então a ideia suicida não é a melhor opção. Ponderando quanto ao realismo do assunto, né, por maiores que se te façam as dificuldades do caminho, confia em Deus, que, em te criando a vida, saberá defender-te e amparar-te nos momentos difíceis. Então, se Deus nos deu a vida, Ele tinha um propósito, né? Então, Ele nos sustenta. Então, a gente precisa, de alguma forma, conseguir, né, semear essas ideias, né, na nossa existência, porque às vezes a gente fala assim, eu nunca vou ter ideia suicida, eu sou espírita e tal, mas em algum momento a gente não sabe, né, quando bate alguma dificuldade na nossa vida, a gente pode sim ter essa ideação. Então, que a gente possa fortalecer isso na gente e procurar também divulgar junto aos outros, né, sobre essa importância da fortaleza divina que nos criou e que nos sustenta, né. O melhor meio de nos premunirmos, né, na Terra contra o suicídio será sempre o de nos conservarmos no trabalho que a vida nos confia, porque o trabalho invariavelmente dissolve quaisquer sombras que nos envolvam a mente. E por fim, consideremos nas piores situações em que nos sintamos que Deus, cujo infinito amor nos sustentou até ontem, embora os nossos erros, em nos assinalando os propósitos de regeneração e melhoria, nos sustentará também hoje, né? Então, realmente, essa ideia da presença de Deus nos sustentando, ela é muito interessante. E o que a gente percebe é que essa questão da ideia suicida, a gente pensa assim, não, mas essa ideia ela só ocorre em pessoas que não têm fé. Não, ela ocorre em pessoas que têm fé também. A questão é que essa ideia suicida, ela é mais profunda do que a fé. Ela é uma dor psíquica que vai além da fé. É como se a fé falhasse nesse momento, né? Como se a fé não fosse suficiente, né, para sustentar a desistência, né? Ela não consegue ser mais forte, a pessoa não consegue ser mais forte, né, mesmo tendo fé. Então a gente vê realmente pessoas religiosas, pessoas que têm fé, mas que cometem essa ideia. Por quê? Porque os problemas, né, eles são muito, muitas pessoas não conseguem reagir aos problemas de um modo praticamente racional, né? Que aí nesse momento a razão teria que ser mais forte que a fé, né? E é a razão que a pessoa perde, né? Olha aí, a colega já disse que mesmo sendo espírita tentou 4 vezes, né? E as críticas foram ferozes. Então, é esse o nosso objetivo aqui de hoje, é que a gente mude isso na gente, né? A gente, como do outro lado, a gente trate isso de uma maneira como Emmanuel fala,
Chico fala nas obras dele, que nós precisamos enxergar o outro como Deus nos enxerga, né? Porque Deus, ele nos enxerga sempre o divino que existe em nós e que nós um dia seremos perfeitos. E nós precisamos ter esse olhar para com o próximo, né? Esse olhar de compassividade no sentido de entender que a pessoa está passando por uma dificuldade, e não quer dizer que ela seja, que seja algo de ruim dentro dela, mas é apenas uma necessidade, ela precisa naquele momento mais de amor, mais ainda, de amor, de amparo, de ombro amigo, de conversa, né? Então, a gente precisa mudar isso na gente, porque até nesse momento nós somos extremamente egoístas e orgulhosos, quando não conseguimos sentir a dor do outro como o outro sente, e preferimos adotar uma postura de julgamento, né? E isso é muito triste, né? Para a gente. A gente precisa também mudar isso em nós, né? Para poder a gente conseguir colaborar e contribuir no cuidado com o outro, que é esse o nosso papel, é de cuidar do outro sempre. E a Joana traz essa proposta, né? De que seja qual for a aprovação em que a gente se veja situada, que a gente deve abrir-se a Jesus, né? E a ele entregar em confiança. Ele é o caminho, né? Então avança mesmo que destroçado, ele é a verdade, nutre-te com a sua sabedoria. Ele é a vida, aguarda um pouco, né, na fé e te adentrarás na sua plenitude. Então a proposta, matar ou matar-se nunca, né? Essa é a proposta que Joana vem fazer para a gente, para que a gente busque aí esse reforço, né, nessa plenitude que Jesus nos oferece, porque realmente a gente precisa encontrar aí esse caminho, né, e aí a gente vai encontrar aqui no Evangelho, onde Mateus coloca, né, que se os teus olhos forem bons, né, todo o teu corpo terá luz, né? Então, quando a gente aplica esse olhar com bons olhos, né, para as situações da vida, mesmo que a situação seja difícil, mesmo que a situação, naquele momento para a gente, parece não ter solução, né, porque, infelizmente, a grande dificuldade é a pessoa enxergar uma saída que lhe traga menos dor psíquica. É essa a dificuldade que a pessoa tem. Ela não consegue encontrar uma saída que alivie a dor que ela está sentindo. Então, tudo que a pessoa quer é se livrar dessa dor psíquica, né, que é muito grande. Mas, se essa pessoa conseguir, né, mudar esse olhar, que é esse olhar que Mateus propõe no Evangelho de Jesus, esse olhar com bons olhos, o que vai acontecer? Aí vai ter a luz, né? A luz vai surgir uma luz para aquela situação. Por quê? Porque o olhar da pessoa é que mudou. Então, por que é tão difícil, né, a pessoa conseguir se libertar dessa dor? É porque é muito difícil ela conseguir mudar o olhar. E aí essa dificuldade de mudar o olhar, né, de trazer esse olhar com luz, é que faz com que a escuridão continue e a pessoa não consiga encontrar saída. Mas eu acredito muito no poder do amor, né, porque Gandhi fala que se a gente conseguir, né, amar, a gente consegue envolver muitas pessoas nesse amor e consegue trazer cura, né, só com o nosso amor. Então, o nosso amor é capaz de ajudar essas pessoas a sair desse momento de escuridão, né? É como se a gente conseguisse produzir um pouco de luz, né? E aí a gente tem formas de ajudar, né? O que eu acho mais interessante nisso tudo é que, assim, observando um pouco de prática da vida, né, que a gente já teve desde, sei lá, desde 94, que a gente atua aí nessa questão do espiritismo, e a gente já, desde então, faz trabalhos junto a comunidades carentes, né, e a gente nunca chegou assim numa comunidade carente
e soube de uma notícia que alguém se suicidou. Nem aqui no Brasil, nem fora do Brasil, na África, que a gente já teve a oportunidade também de participar de trabalhos nesse sentido, a gente não encontra essa reação, né, de pessoas que passam por dificuldades tão grandes como a dificuldade material, né? Então, muitas vezes, talvez, eu acredito muito que uma forma também dessas pessoas ressignificarem a sua dor seria indo ao encontro de dores de outras pessoas. Eu acho que é esse trabalho que Emmanuel propõe, é esse trabalho que o Livro dos Espíritos nos propõe, né? Da gente fazer esse trabalho de ir ao encontro da dor de outras pessoas. E aí nós vamos ver que a nossa dor diante da dor do outro, muitas vezes não justifica essa decisão, não é? Então, eu acho muito importante também esse posicionamento da gente que está numa situação de desespero, procurar encontrar aí, né, no nosso redor, ao nosso redor, situações que realmente são bem difíceis e que mesmo assim as pessoas conseguem superar sem partir para essa questão da ideia suicida, né? Então, é uma forma também da gente nos fortalecer desse mal, né, desse mal da ideia do suicídio, também indo ao encontro do outro, né? E muitas vezes, porque quando a gente vai ao encontro dessas pessoas, a gente recebe tanto amor que a gente fala assim, meu Deus, eu nunca imaginei que eu iria naquele local com tanta dificuldade material, com tanta dificuldade até mesmo física, pessoas que não andam e tal, e você sai de lá tão fortalecido que você fala assim, eu tenho tudo e não sinto isso que essas pessoas sentem, né? Que muitas vezes estão passando por grandes dificuldades. Então, é uma proposta, né? Que a gente vá ao encontro do outro e a gente até consegue encontrar curas para as nossas dores, indo ao encontro da dor do outro, né? Então, essa é a nossa proposta de hoje, para que a gente possa refletir, né, sobre essa ideia de nunca tirar a vida, né, mas sempre procurar preservar e viver a vida, porque com certeza vale a pena. Todos nós temos aqui um objetivo e se a gente conseguir esperar alcançar e ir atrás desse objetivo, a gente vai conseguir superar essas dificuldades, né? Aqui a Marisa está colocando aqui uma passagem de João, né, que diz que aquele que crê, né, nele, em Jesus, ainda que esteja morto, viverá, né? Então, realmente, nós encontramos aí, em toda a palavra, né, todos os ensinamentos de Jesus, grandes lições para a gente conseguir superar realmente essas dificuldades da nossa vida diária, né? E se alguém não tiver mais nenhum comentário, né, a gente parte aí para nossa prece de encerramento, né, e esperando que esses momentos aqui de reflexão, né, sobre esse tema que nos parece tão difícil, né, mas que a gente precisa encontrar aí uma esperança, né, de poder fazer algo por essas pessoas, né, de poder colocar em prática realmente alguma atitude que possa colaborar com a preservação da vida dessas pessoas, porque com certeza muitas pessoas precisam desse nosso olhar atento, precisam desse nosso cuidado, precisam desse nosso olhar compassivo, sem julgamento, né? Nesse olhar acolhedor, de dar sempre um ombro amigo, jamais criticar e jamais julgar, não é? Então esse é o nosso convite para que a gente hoje possa fazer essa reflexão, né? Então vamos para a nossa prece, onde nós vamos pedir ao nosso amado Mestre Jesus que livre, né, o nosso coração de toda mágoa, que livre os nossos pensamentos de todas as más intenções, que nos livre dos pensamentos que nos tiram a paz, das palavras más, né, que trazem dores às outras pessoas, que nos livre dos maus corações, das más sensações, que nos livre de tudo que dentro de nós, né, nos faz mal e que também proporciona o mal ao outro, né?
e que assim, tirando tudo isso que não é bom de dentro da gente, a gente possa ficar livre, né, da falta de fé, da falta de sonhos, da falta de paz, né? Então a gente precisa pedir que tenhamos a força de nos livrar de tudo aquilo que nos prende, que nos traz para as sombras, né? E que a gente tenha em nossos corações sempre o pensamento de amar, de servir, né? Buscar na luz de Jesus o caminho que a gente possa seguir para que essa luz nos liberte das próprias trevas que carregamos, né? Que o amor do Mestre nos fortaleça para que nós não sejamos instrumento de mal para ninguém, para que nós possamos cruzar o caminho de todos, sempre com o objetivo de colaborar, sempre, de construir um mundo melhor, de trazer aos corações a paz que Jesus nos ensinou. Que possamos, Senhor, assim, contribuir para a formação do mundo regenerado, que tenhamos coragem diante das dificuldades e que tenhamos, acima de tudo, a atitude para agir, nunca ficar parado. Que o amor do Mestre seja o nosso objetivo em todos os momentos da nossa caminhada. Que assim seja. Célia, nós te agradecemos. E o tema é muito importante, né? Um tema muito importante que precisa ser falado, por mais difícil que seja abordar, né? É um tema que ele é cheio de estigma, cheio de dogma, mas precisa ser falado, precisa ser estudado para que possa ser compreendido, porque às vezes parece que é tão simples, mas é um tema bastante complexo, né? Os psiquiatras hoje eles já têm uma certeza que o suicídio ele nunca é motivado por um só motivo, né? Eles sempre falam que são por vários motivos. E então é um tema bastante complexo e que muitas das vezes, né, a família, como até a Helena colocou um comentário, né, a família se culpa e muitas das vezes o sinal tá assim lá na cara, né? Mas a gente está tão ocupado com os nossos, cada um com seus problemas, né? Que às vezes não enxerga. Então é também saber aceitar, né? Que a gente não é perfeito, que a gente não vai ver tudo. Então a gente precisa sim falar sobre o tema, ter coragem de falar, de conversar, porque é só assim que a gente vai poder ajudar, né, as pessoas. E então nós te agradecemos, né, Eu que agradeço. por ter a coragem de vir abordar o tema, porque como você sabe, tem muitas pessoas que não querem nem sequer falar, né, sobre o assunto. E desde o primeiro comentário, né, que eu vi também da outra que colocou, ela colocou 4 comentários, a Cecília. E tem um momento que você falou, né, que você acredita muito no amor. E eu gostaria muito de acrescentar uma coisa, que muitas das vezes a gente fica buscando o amor lá fora, que as pessoas nos amem, nos olhem, nos entendam, nos compreendam. E às vezes a gente não vai encontrar isso lá fora, porque na verdade a gente precisa encontrar isso dentro de nós. A gente precisa encontrar o nosso alto amor. Porque aconteça o que acontecer lá fora, você vai estar forte e nada lá fora vai poder te derrubar. Então, o primeiro amor é o amor por nós mesmos. E eu falo isso com muita segurança e com conhecimento de causa, porque eu já tentei 3 vezes o suicídio. E só depois que eu consegui encontrar esse amor por mim, que as coisas puderam, então, caminhar. Então, eu estou falando isso pela Cecília. Então, eu digo mais uma coisa. O Evangelho, nossa, ele é o que a gente vai nos dar sustentação.
Mas muitas das vezes a gente precisa ir em busca de um auxílio médico, psicológico, e a gente não pode ter vergonha do que as pessoas vão falar, porque quem vai dar conta da nossa vida somos nós, não é? Então, quem se sente, né, com esses desejos, busca o evangelho, mas busca auxílio também. Com Porque certeza. às vezes, né, a gente está com alguma questão também física, mental, e que com o auxílio da medicina que Deus nos deu, tudo isso pode ser resolvido, né? Com certeza. Então, eu senti muita necessidade de falar isso. Obrigada, Carol, pelo desabafo. Muito, muito obrigada, viu, Célia? Obrigada. Por Obrigada a você você. ter vindo trazer para nós essa noite essas palavras. E que Obrigada. todos possam ficar bem. Lembrando que tem o atendimento fraterno, quem precisar de uma conversa, manda a mensagem que vocês vão ser atendidos. Se alguém estiver precisando já imediatamente de uma conversa, tem o CVV, eles atendem 24 horas, né? Não fiquem presos ao que os outros vão pensar. Cada um tem que tomar conta da sua vida, e o que o outro vai pensar é problema do outro. Então, nós agradecemos a vocês e convidamos vocês para amanhã, mais uma palestra, que é o tema Genialidade, o passado se reflete no presente. Então, muitas pessoas têm muito interesse nesse tema, né? Tanto é que sempre o pessoal manda por WhatsApp, né? Ah, olha, a criancinha tocando piano, e como que pode isso, né? Então, amanhã o Eduardo Borges vai falar sobre esse tema, então é um tema que todo mundo tem muita curiosidade, então vai ser bem interessante. Quem puder, então, acompanhar ao vivo, acompanhe. Quem não puder, vai ficar gravado. Essa de hoje, da Célia, e todas as outras, elas são ao vivo pelo Facebook, e depois elas vão para o YouTube, para quem quiser poder assistir, ou então compartilhar o link, tá bom? Então, tenham todos uma boa semana, uma boa noite. Amanhã vocês vão estar com o Leandro, então nos vemos no domingo. Uma boa semana e até lá.